Olá, meus amigos, muita paz, muita esperança, uma ótima noite de domingo, de muita paz, muita alegria. Hoje eu quero trazer um texto da Palavra de Deus para a sua vida, como prometido, né? Sempre que eu disse que sempre que eu puder, gravaria os textos falando da Palavra de Deus para vocês. Daquilo que nós precisamos, cada um de nós precisamos todos os dias ser dependentes de Deus para tudo e da sabedoria que está sobre Ele para tudo, para que as nossas vidas então seja edificada na rocha, né? E nós sabemos que a história da rocha, a história da pedra, nós sabemos que a pedra angular é Cristo, nós sabemos que a rocha inabalável é a pessoa de Jesus. Então, eu quero trazer o texto para vocês de Provérbios, capítulo 8, que diz assim a palavra de Deus: Não clama a sabedoria e o entendimento não faz soar a sua voz, ou seja, no cume das alturas, junto ao caminho das encruzilhadas das veredas, nas encruzilhadas das veredas, ela se apresenta. Ao lado da porta, à entrada da cidade, à entrada das portas, está clamando. A voz, ó homens, clamo, a minha voz se dirige ao filho dos homens. Então, a gente vai falar um pouco sobre Jesus nessa passagem, né? Que essa passagem, quando se fala do banquete da sabedoria, ela está falando da pessoa de Jesus, da pessoa de Cristo. Porém, essa mensagem ela é muito poderosa. Ela tem um poder tremendo de fazer entender que a sabedoria na vida do homem, ela sempre existiu, ela nunca deixou de existir. Deus dá, na verdade, cada um recebe de Deus a sua medida. Cada um recebe de Deus segundo o propósito a qual foi chamado, de acordo com que ele possa, né, ser direcionado no ministério, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, é um dom que foi dado praticamente a todos. Quem canta prega, quem prega canta. Eu já entendi sobre isso. E vamos lá. Entendei, ó simples, a prudência, vós loucos, entendei a compreensão. Ouve, pois proferir coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para equidade. Salomão profetizando aqui a respeito de Cristo. Tá vendo? Os meus lábios, eles se abriram para anunciar coisas boas, coisas maravilhosas aos olhos de Deus, coisas insondáveis, coisas que vai durar para toda eternidade, para todo sempre, palavras de sabedoria que vai durar a todos os ministérios. Essas palavras, essas sabedorias vão ser pregadas nos cantos da casa, nos telhados, nos eirados, nas igrejas, nas ruas, nos montes. Vão ser sempre celebradas palavras que falam de Cristo, que manifesta a pessoa de Cristo, manifesta a pessoa de Jesus, né? Eu não estou falando do poder dele e da unção dele, mas estou falando da pessoa. Manifesta a pessoa dele pela sabedoria que está sobre ele e pela sabedoria do Pai que está sobre ele também. E aqui, ó, a minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Tá vendo? E Jesus está dizendo que ele odeia a impiedade. Ele está dizendo que ele odeia a
a maldade, a impiedade, a falta de concordância, a falta de direcionamento do Espírito Santo nas nossas vidas, porque afinal de contas não estaremos ensoberbecidos, né? Fazendo aquela coisa por soberba ou por ganância, mas não da forma que ele tem direcionado para nós, colocado sobre nossas vidas a sua direção, o seu caminho. E aí acaba aqui, ó. E ele vem falando: a minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Ou seja, Jesus, quando veio na terra, ele nunca errou. Ele nunca disse uma palavra errada. Ele nunca disse: olha, o fariseu praticou boa obra. Olha, o escriba praticou boa obra. Ele nunca defendeu aquilo que estava errado. Ele chegou: raça de víbora, hipócrita, sepulcro caiado, né? Vocês fazem coisas erradas com as viúvas, né? Com o pretexto de prolongadas orações para disfarçar, vocês sofrerão juízo mais severo. Então Jesus corrige. Jesus não apoia as coisas erradas, ele não anda fazendo as coisas erradas, né? Ele simplesmente obedeceu a voz de Deus e para cumprir o propósito dele na terra, que era purificar a humanidade e ser crucificado na cruz do Calvário e nos dar vida eterna em Deus. Mas nem por isso, durante 3 anos de ministério dele, nem por isso ele errou, nem por isso ele pecou, nem por isso ele xingou um palavrão, ou ele falou uma coisa errada, ou ele disse uma frase que não se cumpriu. Tudo que ele disse aconteceu. Todas as coisas que ele falou, que ele ensinou, aconteceu. Todas as coisas que ele quis dizer ao povo estava de acordo com o propósito que ele recebeu de Deus, que está no livro de Salmos 78, que fala que ele abriria a boca dele em parábola e ensinaria coisas ocultas, segredos ocultos que está dentro da sua palavra, ou que está dentro do reino do céu. Então ele ensinou coisas profundas que estavam ocultas no reino de Deus, porém ele falou por parábola. Mas as parábolas, na verdade, os escribas, os fariseus e os hipócritas, eles não entendiam as parábolas, porque as parábolas que Cristo mencionava ali não era para que eles entendessem, era para que eles não entendessem o que Jesus queria dizer com aquilo, era para que eles não entendessem. E as parábolas que saíram da boca de Jesus, elas foram para cumprir a profecia de Isaías. A profecia está escrita assim: olha, abrirei minha boca em parábolas, anunciarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, desde a antiguidade, desde a existência do mundo. E ali ele vai falando, né? Para que quando eles ouvirem, para que os soberbos, os presunçosos, né? Os adúlteros, aqueles que não têm relacionamento com Deus, não têm uma vida com Deus, que eles possam ouvir e não entender, ver e não enxergar e, bom, fechar os olhos para tentar meditar com o coração não vai, porque o coração ouviu o coração está endurecido, o ouvido ouviu os mal vontades e o olho não enxerga, porque são olhos carnais, eles não têm a visão espiritual das coisas, são carnais. Vamos lá, então o texto está aqui, ó. Justas são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Versículo 9. Todas são retas para quem bem as entende, e justa para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha instrução. Não a prata e o ouro, e o conhecimento em vez do ouro puro. Pois melhor é a sabedoria do que os rubis. De tudo que se deseja, nada se pode comparar
Aí, Salomão está dizendo a respeito do chamado da sabedoria na vida do homem, que a sabedoria ele é muito mais poderosa do que qualquer ouro, do que qualquer prata, do que ouro, prata, do que pedras de diamante, pedras de safira, sardônica. Nenhuma delas, esmeralda, a qual que você quiser nomear, nenhuma delas pode se comparar à sabedoria do Espírito Santo, à sabedoria divina do reino dos céus. Por exemplo, esse cordão aqui é de prata, ó, é prata purinho, mas ele não se compara à sabedoria de Deus, não se compara com a glória de Deus, não se compara com a grandeza do Senhor, não se compara com a palavra dele, né? Nada se compara com a palavra de Jesus. Jesus deixou para nós espada. Ele veio trazer para nós espada. Vocês pensam que eu vim trazer paz na terra? Não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, né? Vim lançar fogo na terra. E o que eu mais quero se já está pegando fogo, não é verdade? E Jesus falou: o que mais quero se já está pegando fogo? Porém, eu vim trazer na terra, eu vim trazer espada para o juízo, né? E ele fala exatamente disso. Ele veio trazer espada para o juízo. Ele não veio ficar aqui na terra, vir na terra ficar brincando de sabedoria, brincando de reino de papai. Não, não. Ele veio realmente para cumprir o propósito dele e trazer para nós a existência daquilo que estava na mão do Deus Todo-Poderoso, que são os dons ministeriais, o dom da palavra, o dom de louvar, o dom de cantar, que foi derramado para toda a carne. E cada dom, cada palavra, cada menção que você faz, cada palavra que você faz, existe uma sabedoria dentro dela, existe um pouquinho da sabedoria dentro de tudo aquilo que você faz. Se a pessoa tem o Espírito Santo, existe uma sabedoria dentro daquilo que ela faz. Porque senão você não poderia fazer algo que você sinta vontade de fazer e de repente aquela pessoa, poxa, ficou lindo, ficou ótimo, serviço muito lindo. E aí a pessoa olha, nossa, caraca, que perfeito, como que ele fez aquilo? Nossa, aquilo é uma beleza, né? Então, tem duas coisas, tem um cara que é profissional e tem um cara que é realmente uma bênção nas mãos de Deus, né? Deus abençoa, Deus dá para ele sabedoria. Então, vamos terminando de lendo o texto para nós podermos entender a revelação do texto, porque para você entender a revelação, você precisa de contexto. Se você pegar um texto fora de contexto e ler ele fora de contexto, textos isolados, você não vai entender a revelação do texto nunca. Você precisa entender do início até o final. Ó, aceitai a minha instrução, não a prata e o conhecimento em vez de ouro puro, pois melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que deseja nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Percebeu? Ó, sabedoria, prudência. Eu habito com a prudência. É a sabedoria que está dizendo. É o Cristo, né? Salomão revelando Cristo. Vamos lá. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu possuo o conhecimento e discrição. Discrição. Vamos lá. Discrição. Isso aqui está falando de discernimento espiritual. Eu, a sabedoria, habito com prudência. Eu possuo conhecimento e discrição. Conhecimento e discrição são coisas espirituais para perceber profundezas espirituais, né? Isso aqui chama-se discernimento de espírito. Em outras palavras, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala, a um foi dada a palavra de sabedoria, a outro dom de língua, a outro dom de interpretar, e a outro variedade de língua, a outro foi dado o discernimento de espírito. Vamos lá. O temor do Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Sabe aquelas pessoas que começa a ir para a igreja, vai para a igreja e nunca perde a vontade de falar um palavrão? Então, são essas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado.
Porque a palavra de Deus, ela corrige todas as áreas. Ela corrige desde a mente, desde a ponta da cabeça até a ponta do pé. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O temor do Senhor é odiar o mal, odeia o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Conselho e verdadeira sabedoria são meus. Eu tenho entendimento e poder, né? Até Isaías capítulo 11 fala que do rebento de Jessé brotará uma raiz, né? O espírito de sabedoria repousará, espírito de conselho, de força, espírito de ensinamento, de juízo, de fortaleza, o espírito de temor e de conhecimento de Deus. Isaías capítulo 11 fala sobre isso, né? Então é o espírito de conhecimento, espírito de poder, que é o Espírito Santo, o espírito da verdade, que o mundo não pode ter, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, pois habito convosco que estará em vós para sempre, né? Estará em vós porque Jesus foi para o Pai e nos derramou o seu Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer, né? Permanecei nas minhas palavras e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecei na videira, se vós permanecerdes na videira e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês serão meus discípulos, né? Porque sem mim nada vocês podem fazer. Sem a minha sabedoria, nada podeis fazer. Vamos lá. Conselho verdadeiro, sabedoria são meus. Eu tenho entendimento e poder. Entendimento e poder. Entendimento é diferente de poder. Poder é aquilo que opera. Entendimento é além do poder. Deus entende, através do poder dele, ele teve o entendimento de criar a terra, mas o poder dele já estava com ele. Só que eles têm a inteligência, ele tem a inteligência, a profundeza, a sabedoria, o amor, né? Quando ele olha pelo poder dele, ele criou, mas para ele criar pelo poder dele, ele teve o conhecimento, ele teve a inteligência de analisar e criar tudo que ele criou, não é isso? Então vamos lá. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça, né? Aí você pega, que justiça? Será que é a justiça de Deus ou a justiça constituída aos homens na terra dos viventes, né? Porque falam que os policiais federais, os militares, os policiais civis, dizem que são autoridades constituídas por Deus, né? Tudo bem, se fosse autoridade de verdade constituída por Deus, somente por Deus, não deveria ter tantos maus que eles fazem, né? Às vezes você vê que certos policiais agridem a pessoa sem a pessoa ter feito nada, né? Então assim, você não sabe se é polícia, se é bandido, se é milícia, você não sabe, né? Então é uma coisa muito complicada de dizer assim, né? Polícia constituído por Deus, de repente ele faz uma besteira fora dos padrões de trabalho dele, fora do chamado que ele foi chamado para executar, e aí fica por isso mesmo, e aí tirou a vida de um inocente, então não rola, né? Então tá por aí. Então vamos lá. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me encontram, tá vendo? Os que de madrugada me buscam, me encontram. Mas vamos lá. Os que de madrugada me buscam, me encontram. Riqueza e honra estão comigo. Riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. As minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça, para conceder bem permanente aos que me amam e encher o seu tesouro.
O próprio Jesus está revelando aqui. Se você permanece na palavra dele e busca o rei na sua justiça, o que vai acontecer com você? Os bens que ele tem preparado para você vão chegar até você. Então, não há necessidade nenhuma de você correr atrás de bênção material, bênção terrena, correr atrás de dinheiro, correr atrás, sei lá, da riqueza. Não adianta você fazer isso, né? Se você fazer isso fora dos planos de Deus, serão apenas os seus planos, mas também seus planos podem ser frustrados. E seus planos podem dar certo como um ser humano que sabe, que pensa, que é inteligente, mas pode afastar você de Deus. Então a riqueza é algo perigoso. O dinheiro, o amor ao dinheiro. O dinheiro, gente, é muito bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando a pessoa ama o dinheiro, deve-se tomar cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e é muito perigoso. Então, vamos lá. Aí está aqui, ó. Versículos número 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver oceanos, fui gerada, e antes de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Bom, quem é esse eu aqui? Esse eu aqui é a pessoa de Jesus. Antes de todas as coisas, eu fui gerada, fui ungida, eu estava no propósito, estava no centro do propósito, eu era a voz, eu sou a sabedoria, e agora eu participei da criação. Eu sou o banquete, eu convido para o banquete, eu convido para a sabedoria. Agora eu participei da criação e eu estava, desde a criação do mundo, nas profundezas da eternidade, nas profundezas da sabedoria em Deus. Eu estava dentro de Deus, é isso que Jesus está dizendo. Eu estava dentro de Deus, eu sou um com Ele, nada pode me separar dele, porém, nós somos pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas distintas, porém num só propósito, numa só união, né? Um só amor, um só Espírito, uma só fé e uma só palavra, né? Porque a palavra de um cumpre a do outro, e a do outro cumpre a do outro. O Pai honra o Filho honra o Pai, o Espírito Santo honra tanto o Pai quanto o Filho, o Pai honra tanto o Espírito Santo quanto o Filho honra tanto o Espírito Santo quanto o Pai. É a mesma coisa, entendeu? Mesma coisa. Vamos lá. Antes que os montes, eu nasci, 26, antes que ele fizesse a terra, ou os campos, ou mesmo o princípio do pó do mundo, eu estava lá. Quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte, sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando pôs ao mar o seu termo, para que as águas não desobedecessem à sua ordem. Quando marcou os fundamentos da terra, eu estava com ele e era como seu arquiteto, e eu era seu arquiteto. Eu estava com ele e era seu arquiteto, né? Jesus está dizendo que ele era arquiteto de Deus. Olha que coisa linda. Arquiteto é aquele que desenha, arquiteto é aquele que pensa, é aquele que calcula. Ele pega na calculadora, calcula. Arquiteto é aquele que enxerga a cor do produto, o verde, a pintura, né? O arquiteto é aquele que enxerga as colunas, as ferragens, ele enxerga as vigas, né? Ele enxerga quando você coloca a cobertura, quando você coloca a laje, ele enxerga se está torto ou se não está, se precisa colocar caibos para segurar a laje, para que a laje não fica descida, né? Então, o arquiteto, a pessoa que sabe, a pessoa inteligente, a pessoa hábil no seu trabalho, ela
entende muito bem daquilo que está fazendo, né? A mesma coisa é Cristo. Ele entendeu muito bem daquilo que o pai dele estava fazendo e compartilhando com ele tudo, exatamente tudo. Deus fez tudo e compartilhou tudo com ele, tudo comigo e tudo com você. Hoje nós nascemos hoje, o nosso nascimento, ele aconteceu dentro da graça, não aconteceu fora da graça. Nós nascemos dentro da graça. Gabriel, o que você quer dizer para isso? Com isso, que todas as pessoas que nasceram dentro da graça vão para o céu? Ninguém sabe, tá? Isso aí é uma coisa que só Deus sabe, né? Mas cabe só a Deus julgar essas coisas, né? Não é só porque a gente nasceu dentro da graça que vamos para o céu. Todo mundo pode fazer o que quer e vai para o céu. Não, não é assim também. Devemos permanecer na palavra de Deus e permanecer no ensinamento. Aí vamos lá. Versículo 20, versículo 30. Eu estava com ele e era seu arquiteto, e eu era o seu arquiteto. Eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Eu era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando com o seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aqui está dizendo que Jesus, ele se alegrava. Existia alegria quando estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu, e ele fazendo todas as coisas, ele criando o mar, a terra, todas as coisas, e olhando a cena e olhando para todo mundo. Então Jesus, ele se alegrou com os anjos do Pai dele. Ele se alegrou com a criação dele. Isso é a cadeia temática do texto. É essa. Ele se alegrou com a verdade. Ele se alegrou com o amor. Ele se alegrou com a justiça de Deus. Ele se alegrou com a perfeição do Pai dele. Ele se alegrou quando o Pai dele criou todas as coisas. Ele se alegrou quando ele viu a realidade de Deus, né? Ele se alegrou. E aqui vamos lá. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, né? Aí ele fala aqui, os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Guardam os meus caminhos. Ouve a minha instrução, e seja sábio. Não a rejeite. Ouça a minha instrução, sejam sábios, mas não a rejeite. Aí vamos lá. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos velando diariamente as minhas portas, esperando o limiar da minha entrada. Porque o que acha a vida e alcança o favor do Senhor. O que, porém, não consegue me encontrar, faz mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, todos os que odeiam Deus amam a morte. Não tem como. A pessoa odeia o próprio Deus, ele provavelmente ele ama as coisas desse mundo, ele ama a morte, né? Não tem como ele amar as coisas desse mundo e amar a Deus, né? Não tem como você amar a Deus e ao dinheiro, não tem como você amar a Deus e ao mundo, não tem como você amar a Deus e amar as coisas desse mundo. Apocalipse 22, eu quero ler rapidamente um texto só para fechar essa mensagem para você rapidinho, Vamos lá. Versículo 12, Apocalipse 22, capítulo 22, verso 12. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
Tem muita gente que acha que fazer a obra de Deus é levantar a igreja, é checar o dinheiro das pessoas e levantar a igreja. Não, não é isso que é fazer a obra. Fazer a obra de Deus é cuidar das almas, ensinar, discipular, fazer imposição de mãos. Se você tiver alguma coisa espiritual para abençoar a pessoa, imposição de mãos, você vai abençoar, sim. Você só pode dar o que você tem, o que você não tem, você não pode dar. Imposição das mãos, orar pela pessoa, interceder pela vida da pessoa, e assim Deus vai chamar a pessoa no tempo certo e na hora certa. Tem gente que acha que para discipular uma pessoa é fazer ela ficar presa dentro de uma igreja. Não, você não pode fazer isso. Você não pode privar a pessoa para que ela fique presa dentro de um templo. Você não pode fazer isso, né? Você tem a obrigação de ensinar, instruir, evangelizar, mas você não tem a obrigação de prender as almas dentro de um templo. Até que a mente dela fica religiosa, elas não conseguem se libertar, porque você não está pregando a verdade. Você está pregando heresia, falando de bênção, prosperidade, de dinheiro, de cargo eclesiástico, de bênção financeira, de bênção terrena, de carro, de casa. Você quer comprar mercado, quer comprar casa, quer comprar um monte de coisa. Então você não ensina a pessoa o que é realmente sabedoria, amor e deixar fluir, deixar as pessoas pensarem e refletir na mensagem que você está trazendo para a vida delas, para que elas sejam libertas. Olha, quando a pessoa é muito gananciosa, ela atrapalha a libertação da pessoa. Não adianta nada você pegar uma pessoa, batizar ela nas águas e deixar ela jogada, né? Batiza nas águas e deixa jogada. Aí vem a água suja do valão, né? E leva as pessoas. E aí você não consegue recuperar mais essas pessoas. As pessoas não pisam mais lá onde você está, né? E aí você fala o quê? Você, poxa, o que eu fiz, né? O que eu fiz? Muita coisa de errado, né? Então, gente, a palavra de Deus, ela tem que ser ensinada com pureza, sabedoria, amor de verdade, amor à obra de Deus. Não é mesquinhez, coisa de errada, sabe? Balela dentro da igreja, vender cantina dentro da igreja, festa o tempo todo, festividades. Não. Isso aí não foi coisa que Jesus deixou para nós. Jesus, ele deixou para nós algo chamado espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é essa aqui, ó, a espada do Espírito. Ó, vou dar até um nome para vocês. Compre uma Bíblia Thompson. Ele é a espada maravilhosa. Então é muito boa essa Bíblia. Então eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, que possa ter chegado ao seu coração, o convite da sabedoria, e que Deus possa tocar no seu coração cada vez mais. Continue nos seguindo. Se você ouvir as nossas mensagens no YouTube, clica no sininho, se inscreva, clica no sininho para que o YouTube entenda que você gostou da mensagem, para que você seja abençoado e abençoada pelo sangue do Cordeiro, e que Deus possa purificar o teu coração e trazer até você uma noite de paz, uma noite de muita alegria e muita esperança no coração. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Fique na paz.